Vou voltar à minha fala lá no início, na abertura, né? Eu discutindo aqui a questão da competitividade e da produtividade, e com as palestras que eu ouvi aqui. Tá? Volto ao meu pensamento indutivo, né? E o Jair tem outra armadilha, pelo menos não é do PIB, não, viu, Jair? É porque eu continuo preso, né, na armadilha, né, você é um expert nisso, do desenvolvimento endógeno. Então, tudo que foi apresentado aqui, né, me deixa ansioso para ver assim, mas onde é que isso acontece? Né? Onde é que esses indicadores que foram apresentados aqui, onde é que acontece? Né? Se a gente for pegar a observação do Maia Júnior, que eu preciso de um conjunto de cidades, veja que nós temos, no censo de 2000, nós tínhamos 160 municípios com menos de 50 mil habitantes. Né? Na política de desenvolvimento do Ceará, desde o Barel, Desde o Barel, né, a gente fez 50 mil, não era bem, mas, para a realidade do Ceará, 50 mil foi considerado polo secundário. Só que, quando chegou em 2022, Sarquis, né, não é mais 160 com 50 mil, só são 147. Portanto, houve um aumento de municípios com mais de 50 mil habitantes. Então, houve esse deslocamento, o deslocamento de população. Por isso, há um movimento migratório no Ceará, e a região metropolitana, e Fortaleza não cresceu em 22. Portanto, há uma tendência de diminuição do fluxo migratório. Por que eu estou colocando essas questões? Voltando à questão do território. Né? Para mim, assim, para falar de competitividade, de produtividade, de estratégia e tal, tem que dizer onde é. Nós temos que... Porque os territórios têm dimensão cultural. Não adianta ter um modelo de competitividade ou de produtividade, né, achando que ele vai se dar em Catunda, igual como vai se dar em Tianguá. É preciso emergir o território para a prioridade da observação, para que a gente possa discutir os 360 graus. Os 360 graus. Né? Tá, tem que fazer revolução digital? Tem. Vai conversar com a rede tradicional de farmácia de Sobral? Está tudo desesperado, porque entrou as novas redes, né? E a rede tradicional de farmácia de Sobral vai sumir. Ou ela se adapta à nova concepção de que farmácia vende até remédio. Até remédio. Então, na minha visão, isso nós só conseguimos nos apropriar na medida em que nós discutimos aonde as coisas vão ocorrer, para a gente saber os efeitos, professor Jair, né, a partir daquilo que acontece no território. Meu tempo está acabando. O Maia Júnior já saiu, né? Já. Só concluir, viu? Dá tempo. As ousadias. Né? As ousadias. Né? Do jeito que vai, nós estamos repetindo o nosso modelo concentrador. Porque todos os grandes investimentos vão para a ZPE, porque é da lógica do sistema. Não estou aqui entrando no mérito. Mas é um modelo concentrador industrial. Quando você pega a planilha, a gente analisa a planilha que o Amilcar apresentou, né, tem uma faixa contínua, né, dos investimentos agropecuários. E tem aquele grande vazio. Né? Uma das discussões, quando vinha a refinaria, né,
10, 15, 20 anos, sei lá, quando se discutiu aquilo, né? Eu cometi o desatino de propor que a refinaria devia ser lá em Caridade. Uma ação do Estado. Essa lei que o Maia está propondo aqui, a refinaria devia se instalar em Caridade, porque aí você ia fazer uma grande transformação no Sertão Central. Em Caridade, como é que vai? Eu digo, gente, 100 quilômetros de duto de óleo, a CAGES tem quantos quilômetros de água que vai para lá, sobe, desce, né? Na transposição, você tira lá de baixo, bota lá para cima, traz. Então, fazer 100 quilômetros de duto e colocar a refinaria em Caridade alteraria, né? Pelo menos no meu visionarismo, alteraria, né, o desenvolvimento do Sertão Central, e você tinha a oportunidade de criar um outro polo nesse processo. E, concluindo aqui, no PIB, não se come PIB, né, como dizia Maria da Conceição Tavares, mas, ainda voltando aonde as coisas acontecem, não apareceu aqui nas discussões um problema da economia do Ceará, na visão do não economista, que é a participação do governo no PIB, que é grande. Vou pegar aqui um território importante do Ceará, né, reza a lenda que é a segunda, o Laurinho me corrija, é o segundo polo dinâmico do Estado, que é a região metropolitana do Cariri. São 9 municípios. PIB, por setor. Hegemoniza Caririaçu, governo. Farias Brito, governo. Jardim, governo. Nova Olinda, governo. E Santana do Cariri, governo. Serviços, Barbalha, Crato e Juazeiro. E Missão Velha, agropecuária. Ou seja, como eu discuto a região do Cariri, a região metropolitana do Cariri, né? Eu e a doutora Mônica somos responsáveis pela criação disso, no projeto Cidade do Ceará, que ela me assessorou muito lá quando eu era secretário da cidade. Como que discute se PIB é economia disso, se eu não discutir essas questões dessa hegemonia ou esse volume de recursos dos governos que terminam liderando a economia desses municípios. Laurinha, já estou falando mais aqui que o homem da cobra, tá? Então, vou passar a palavra para você. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Nós iniciamos o nosso seminário falando das dores do setor produtivo. Depois nós entramos, o Maia e o Flávio e o Jair falaram muito bem da questão da produtividade dos gargalos. E nessa mesa nós vamos abordar 3 componentes muito importantes para resolver esse gargalo da produtividade, que é a infraestrutura, a formação do capital humano e a inovação. Nós temos o prazer de ter aqui o ETN, com o Alisson, o SENAI, com a Sônia, e o Instituto Federal, com a Sara. Então, cada um deles vai ter 10 minutos, e, na ordem da sequência lógica, acho que nós podemos falar da infraestrutura, depois do capital humano, que são necessários para gerar a nossa inovação, que não tem inovação sem os dois, e não tem capital humano se não houver infraestrutura, e tudo isso ocorre no território. Nós sempre falamos que todo desenvolvimento é local. Você falou desenvolvimento local por quê? Porque ele não acontece na Lua, ele acontece numa cidade, num bairro, num conjunto de municípios ou num conjunto de países, tá certo? Então, iniciando, tenho um prazer de passar a palavra para o colega Alisson, em nome do ETN, para falar 10 minutos sobre a questão da infraestrutura. Pessoal, bom dia ainda, né? A gente ainda não almoçou. Quero cumprimentar aqui nosso amigo Lauro Chaves, Cartacho, a Sara, a Sônia, cumprimentar aqui a plateia, os guerreiros do desenvolvimento, né? Segurando aqui nesse horário.
E cumprimento aqui, aproveito para cumprimentar o grande professor Jair do Amaral. Professor, acho que estão copiando o senhor, viu? Porque ontem nós recebemos uma comitiva da CEPAL, lá no BNB, e só o que eles falaram lá foram as chamadas as trampas del desarrollo, as armadilhas do desenvolvimento. E falaram exatamente o primeiro tópico, falando sobre a nossa baixa capacidade de crescimento. Isso, né, é um dos tópicos, né, que está lá dentro dos estudos da CEPAL, e eles falam bastante das chamadas armadilhas do desenvolvimento. É um nome, né, mas, que pode ser utilizado na América Latina. Né? Pessoal, assim, a minha fala aqui vai ser né, voltada para a infraestrutura. A gente, pelo fato de participar da estrutura, né, da equipe técnica do ETN, né, que é o Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste, que inclusive temos várias pessoas aqui da nossa equipe aqui presente, a gente consegue fazer uma visão comparativa em outros estados. Tá? Nos últimos 6 meses, eu tive a honra de participar de um trabalho que está em desenvolvimento, ele está para ser concluído, que nós visitamos os principais portos da região Nordeste. Então, eu estive pessoalmente em Itaqui, lá no Maranhão, estive também pessoalmente no porto de Aratu, na Bahia, estive em Suape, também em Recife, e Pecém a gente conhecia, mas sempre vale a pena a gente visitar, né? E aí fui lá na semana passada. E aí, assim, é importante primeiro passar aqui para vocês, né, que todos os portos do Nordeste, todos eles estão em franca expansão. A gente fala, o Pecém está crescendo. Tudo bem, os outros também estão. Todos eles têm projetos de investimentos. E assim, até curioso, até os valores de projetos de investimento de curto prazo são muito parecidos. Itaqui está com uma expectativa de crescimento de 1,6 bilhão de investimentos, Suape 1,7 e Pecém 1,5. Então, assim, até os números são muito próximos. Né? E isso a gente verificou em loco várias alternativas de investimento estão sendo colocadas em prática. Nessas visitas, a gente repara, percebe e traz aqui como lição para o Estado do Ceará de coisas para a gente não fazer, lições para a gente continuar fazendo e coisas também para a gente fazer, para a gente avançar. A primeira lição, tá, do ponto de vista de infraestrutura, pegando aqui um ponto específico que são os portos, é do que não fazer. Lá em Itaqui, no Maranhão, eles, por exemplo, eles não têm um terminal especializado de containers. Não tem. Eles são muito fortes em carga a granel, carga, basicamente de minerais, de grãos, mas eles não têm terminal de containers. Assim, isso é uma falha conjuntural lá deles que a gente não pode, por hipótese alguma, fazer isso. A gente já tem uma estrutura de containers bem interessante. Eles também lá têm uma dificuldade lá em Itaqui, que é você sabe que o Maranhão é um dos grandes produtores de carne bovina, né? Sabe quantos quilos de carne o Maranhão exporta? 0. Eles não exploram lá a potencialidade econômica por não ter armazéns refrigerados. Simplesmente isso. Então, assim, são lições que a gente, olhando de efeitos comparativos, assim, a gente tem a potencialidade, a gente tem as chamadas vantagens comparativas, no caso eles, e eles não estão utilizando. Então, essa é uma primeira lição que a gente tem que estar atento. Um outro ponto que a gente verifica é do que a gente está fazendo e deve continuar fazendo, que é a integração, fazendo um complexo, porto, indústria e energia. Isso, quando a gente verifica, porque assim, quando o porto, acho que até o Maia Júnior comentou aqui, acho que na primeira palestra também, quando o porto do Pecém nasceu, ele foi pensado apenas para ser um porto de exportação e importação. Logo depois, assim, começou-se a perceber que ali é uma vantagem interessante do ponto de vista logístico, em que você tem que fazer essa integração. Porto, indústria, diferenciais energéticos, e isso é um aprendizado importante que a gente viu. Inclusive, Suape também está bem avançado, inclusive no que foi falado aqui do ponto de vista de e-metanol, de SAF,
eles estão bem avançados nesse ponto de vista de investimentos, e a gente tem que estar atento, porque, né, de certa forma, é um competidor aqui para o estado do Ceará, e nós temos que ter atento a isso. E, pessoal, assim, dentro dessa estrutura, né, da infraestrutura nordestina, a gente tem que apostar nela, porque assim, tem um estudo do Banco Mundial que ele diz o seguinte, olha, se a gente aumentar 10% em investimento em infraestrutura, isso impacta em 0,7% em PIB per capita a longo prazo. Então, acho que, né, aumentar investimentos em infraestrutura, né, e sim, é um número importante, é um número que traz resultados, mas que também traz a possibilidade de a gente reverter alguns números, que aí, assim, eu lamento, mas acho que eu vou colocar água no chope aqui, né? Assim, eu assisti a algumas palestras e teve números muito bons apresentados da economia cearense, mas tem números também desafiadores que a gente tem que refletir. Por exemplo, balança comercial. A balança comercial do Ceará é positiva ou é negativa? É negativa. Então, a gente já tem um primeiro sinalizador de vazamento econômico com o comércio internacional. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Em termos de comércio interestadual, vocês acham que o Ceará compra ou vende mais com as outras regiões do país? A gente olha essa balança comercial interna. O que vocês acham? É positiva ou é negativa? Com todas as regiões, nós somos negativos. Todas. Todas as regiões, nós somos negativos. Ou seja, a gente compra mais dos outros, né, das outras regiões do que exporta. Tem alguns estados que nós somos positivos. Tá? Se eu não me engano, é Maranhão e Piauí. Se eu não me engano, são números que o estado do Ceará tem resultados positivos. Tem um terceiro também vazamento econômico importante, que é do vazamento de investimentos. Existe uma ferramenta lá no Etênio, chamada Matriz Insumo Produto, que a gente, né, inclusive o IPES também tem. Nós temos uma para a região Nordeste, e a gente observa o seguinte, todo o investimento que o BNB faz, que o Banco do Nordeste faz, a gente observa vazamentos econômicos, do ponto de vista, né, de valor bruto da produção. Então, assim, imagine que uma indústria do setor do vestuário é implementada em Maracanaú. Quando se faz um investimento, você faz, né, a construção civil, compra máquinas, equipamentos, tem muito recurso que vai para fora do estado, vai para fora do Nordeste, vai para fora da nossa região e vai para outras regiões. E não se assustem, tá? Mas o número chega em algumas situações a 50% de vazamentos econômicos. É mais ou menos assim, de manhã a gente trabalha para o Ceará e de tarde a gente trabalha para o restante do país. Né? Isso em termos de valor bruto da produção. Apenas na variável emprego é que 80% do emprego gerado pelos investimentos que o BNB faz, eles ficam na região. Mas em termos de valor bruto, de valor adicionado da produção, em termos de salários, também vai para fora. Então, assim, é uma preocupação, inclusive, lá na diretoria lá do banco, a gente teve uma reunião na semana passada e a gente está tentando encontrar mecanismos para fazer, né, com que empresas, né, se instalem no Nordeste para que a gente tenha, assim, né, nos estados, para que a gente tenha um menor vazamento econômico possível. E tudo isso, pessoal, assim, ele pode ser resolvido através de infraestrutura, né, de inovação, de logística. E por fim, meu tempo aqui já está acabando, falta 1 minuto. Eu queria falar que aqui muito foi falado sobre produtividade, mas aí eu acredito que alguns de vocês já devem ter escutado falar de um outro assunto chamado, não produtividade, mas complexidade econômica. Complexidade econômica. Inclusive, a gente, na nossa equipe do ETEN, nossa autora de um estudo bastante interessante, Liliane Barroso, está aqui presente, fez um estudo bastante interessante sobre complexidade econômica, que envolve basicamente dois elementos. O primeiro é a diversificação, ou seja, a capacidade que uma economia tem de seus produtos serem diversificados, de produção e de exportação. E um segundo elemento, os economistas gostam muito, o professor Pedro Jorge, acho que não está mais aqui não, né? Na parte de microeconomia, fala muito de ubiquidade. Ou seja, que a capacidade que poucos países ou poucos locais têm de desenvolver, de produzir um determinado bem. E meus amigos e minhas amigas, assim, os números, né, que a gente vê lá de complexidade econômica, tá, do Nordeste, minha amiga Liliane fez esse levantamento e relacionou os 10 municípios que têm a maior complexidade econômica do Nordeste. Sabe quantos municípios do Ceará tem nesse ranking dos 10 mais? Apenas um.
Apenas um. Tá? 5 são da Bahia. Então, assim, é importante que a gente entenda, né, que esse tema de complexidade econômica é o quê? Você tem uma diversidade de produtos, mas que também você seja capaz de produzir itens que outros países ou outros locais não tenham. E assim você tem um diferencial competitivo interessante, porque aí você consegue, inclusive, jogar o preço para cima. Até o Atalib fala, não atua por quantidade, não. Ou, não atua por preço, atua por quantidade. Não, atua por preço, sim. Tá? Quanto mais complexo é um determinado produto, maior vai ser o valor agregado. Não, o município, o pessoal está falando aqui, não é Aracoiaba, na minha cidade, não. O município é o município do Eusébio. O município do Eusébio tem essa capacidade. Tá? E assim, só para finalizar, então, a Liliane, tá, ela faz um levantamento bem interessante, a gente pode até depois disponibilizar para vocês. Existe, tá? Aqui no Ceará já existe um cinturão metropolitano de complexidade. São aqueles municípios que têm diferenciais competitivos que podem se encaixar perfeitamente nessa ideia. Tem até aqui a relação. O primeiro é Eusébio, o segundo é Maracanaú, o terceiro é Fortaleza, mas Fortaleza, né, pela capital. Depois Horizonte, São Gonçalo do Amarante, Itaitinga e Caucaia. Então, assim, são municípios que já têm essa certa vocação e que é, sim, né, um potencial aí que você tem de alavancar o crescimento, o desenvolvimento econômico do nosso Estado. Tá? E, meus amigos, me perdoem pelo avançado do horário. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Alisson, essa visão boa. Eu queria só saudar aqui a presença do prefeito Cirilo, que ele vai participar de um painel à tarde, por essa questão de competitividade. Quando iniciaram as obras da Transnordestina e todo esse boom que está tendo em Xeramobim, o prefeito Cirilo chamou uma equipe e foi feito um master plan para preparar toda essa questão da infraestrutura, do capital humano, da inovação, por local onde aconteceria o desenvolvimento, conseguir aproveitar mais. É isso que gera. Então, apresentar a Sônia, do Senai. O Senai tem um papel fundamental na formação do capital humano, naquilo que foi apresentado aqui, de preparar o nosso capital humano para aquilo que é a exigência da complexidade, da modernização, da nova indústria precisa. Sônia, 10 minutos. Deixa eu ver se eu liguei aqui. Bom, boa tarde. Desliguei, né? Agora sim, bom dia ainda, né? Seguindo aí a fala dos colegas, muito obrigada. Agradecer pelo convite, em nome do Dr. Paulo André Holanda, nosso diretor regional, do presidente da federação, né, Dr. Ricardo, que nos deu a honra de dar uma palavra conosco, cumprimentar a mesa em nome do doutorando, Dr. Cartacho. Né? É sempre tempo de estudar e de investir no desenvolvimento, né, do capital humano através da educação. Para mim, como educadora, é uma honra participar dessa mesa, participar desse momento, desse seminário, onde ilustres economistas, professores, né, inclusive dividindo a mesa aqui, ter a honra de dividir com o meu professor, o professor Lauro Chaves, foi meu professor em uma das pós, e a importância da educação e todos os desafios, números, né, e potencial e outros pontos que também foram mostrados aqui nas falas anteriores. É interessante a perspectiva de não se conceber o desenvolvimento, né? O desenvolvimento sustentável. Para onde eu aponto? Para lá, né? Que deixa eles deixarem lá no ponto, né? Passou, né? Acho que passou demais, né? Ó, tá bom, professor, fique à vontade. Vou voltar mais. Pronto. Né? Isso. Né? Não concebemos desenvolvimento sustentável sem desenvolvimento de capital humano, né? Alinhado ao mercado. Então, todos esses números, esses resultados que foram mostrados aí anteriormente, convergem muito com a necessidade da formação, a educação. Que tipo de educação? Na fala de um dos senhores painelistas anteriores, né, quando ressaltou a questão da importância da educação na contribuição do aumento da produtividade, da renda, de trazer renda, de acompanhar esse desenvolvimento e esse crescimento. Porque com a automatização, com o advento da inteligência artificial, o diferencial vai estar no capital humano.
né? E na formação, no trabalho que é feito, o governo do Estado do Ceará já tem um excelente histórico e resultado em educação. Nós temos o sistema S como um todo, né? O S da indústria, no nosso caso, o SENAI, o SESI, o SEBRAE, o SENAC, o SESC, que aqui estiveram também presentes, o Instituto Federal, como nosso parceiro na educação profissional, sabem bem e têm contribuído bastante nos últimos anos com o desafio de formar pessoas, o capital humano, para acompanhar essa agilidade necessária para o aumento da produtividade, o aumento da renda, né? Eu trouxe aqui alguns números. Aqui também tem um QR Code que depois a organização vai disponibilizar, que é do Mapa do Trabalho Industrial, com um recorte aí de 2025 a 2027, é um documento elaborado pelo Observatório Nacional da Indústria, com o apoio do Observatório da Indústria aqui do Estado do Ceará. Eu trouxe aqui só alguns recortes de números do Brasil, que apontam uma necessidade de 14 milhões de trabalhadores que precisam de formação até 2027. Né? Destes, 2,2 milhões precisam ser novos profissionais, precisam formar novos profissionais para novas profissões que vão surgindo e também as novas tendências, né? Novas tendências tecnológicas alinhadas à inteligência artificial, à indústria 4.0, às energias renováveis. Né? Desses também, 11,8 milhões precisam se requalificar, porque quem já está no mercado de trabalho, quem já está lá na sua labuta também precisa estar antenado com as atualizações que, principalmente aqui, remetendo à minha fala, que o setor industrial requer, que o crescimento, a indústria vai crescendo, vai se atualizando, vai trazendo novas tecnologias, e é preciso se requalificar. Né? Então, é onde entra aí o upskilling e o reskilling. Em quais áreas se concentra essa maior demanda nacional, que é na área de logística e transporte, na área da construção civil, na área da metalmecânica e manutenção e reparação. Desse cenário nacional, eu trouxe um pequeno recorte aí para o cenário do Estado do Ceará, que é a temática aqui desse importante seminário, onde a gente... todos os números aí da estrutura da indústria cearense já foi apresentado muito bem pelo doutor Carlos Prado, com os setores que têm mais destaque aí de necessidade de formação de mão de obra e de capital humano, que é na construção civil, nas energias e utilidades, alimentos, têxtil e confecção e na área de calçados, né, que são os segmentos que apresentaram aí um maior crescimento. Os dados daqui do Ceará, eles mostram que a maior necessidade de desenvolvimento e formação de capital humano encontra-se na área da construção civil, né, cerca de 23 mil, aí desembocando para a área de logística e transporte. Falou-se muito aqui também da Transnordestina, das outras questões que envolvem a área de logística, inclusive nós estamos com um projeto excelente para atendimento a toda essa demanda da Transnordestina na região do Cariri, né, o SENAI, a Federação das Indústrias, e com a manutenção industrial. Aqui é só um pouco do paralelo em comparação do Brasil e o Ceará, se as proporções se mantêm, né, muito parecido com o que os colegas já falaram também anteriormente, né, que é claro que, quando faz o recorte para o Ceará, a demanda ela é proporcional ao porte industrial do Estado do Ceará, que vem crescendo, e é o desafio que a gente tem aí nessa questão da formação desse capital humano. De todos esses números que apresentou no decorrer do dia de hoje, também dos estudos que a gente tem, especialmente do Mapa do Trabalho, é que, enquanto o Brasil forma em escala, o Ceará precisa formar com estratégia. Precisamos olhar para onde está crescendo a indústria, especificamente, no papel aí da FIEC e o SENAI, é onde entra o papel da FIEC e do SENAI nessa contribuição do desenvolvimento do capital humano, com todos os outros players que eu citei anteriormente, que são nossos grandes parceiros. Né? A FIEC, especificamente,
através do SESI e do SENAI, tem contribuído bastante na questão da educação básica, né? Até 2027, o SESI e o SENAI terão aí mais 3 escolas de educação básica e educação profissional, totalizando 10 escolas em regiões extremamente estratégicas para a indústria, para a formação de mão de obra, né? Isso muito fruto daí da visão inovadora e de crescimento do presidente Ricardo Cavalcante, né? Juntamente com o doutor Paulo André Holanda. E, assim, a nossa atuação, ela foca na formação profissional, da formação inicial, a qualificação e a formação técnica e a requalificação, tão bem citada, né, anteriormente. Muito voltado para uma escuta ativa da indústria, para atualização curricular constante, porque é aquela questão, bom, está crescendo, está com o desafio de educação, mas que educação? Que educação profissional e que educação básica está sendo demandada? Qual é o desafio que nós, enquanto instituição de educação, temos para com a sociedade e para com a indústria, né? E formação por competências, né? Um paralelo aí muito do nosso pai e do Instituto Federal. Pelo mapa do trabalho e os estudos que os senhores podem encontrar lá, a gente traz aí essa conclusão de que o SENAI ele transforma projeções em profissões reais. Isso que é importante, porque o diferencial está em poder contribuir para que as pessoas ampliem sua renda, tenham empregabilidade e tenham o crescimento aí como cidadão através da educação. Né? Então, assim, nos números do Ceará, o SENAI Ceará é o primeiro lugar em empregabilidade na aprendizagem industrial, que é a nossa razão de ser, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. 62% dos nossos aprendizes são contratados pela indústria, mais de 90% das indústrias cearenses preferem contratar um egresso do SENAI, né, da educação profissionalizante do SENAI. Muito fruto de uma formação técnica, profissional, alinhada ao mercado, que gera empregabilidade que gera renda, também bem citado aqui pelos demais, e uma renda que gera um desenvolvimento sustentável, né? Tudo isso numa perspectiva de uma formação técnica como vetor de mobilidade social, considerando todas essas variáveis que eu citei anteriormente, destacando o aumento da empregabilidade formal e a redução, contribuindo assim com a redução de desigualdade, né? E, assim, do que eu li, do que eu ouvi aqui, é claro que a gente aprende muito, agradecer mais uma vez em estar com momentos assim, porque a gente vê se nós estamos, onde a gente percebe que nós estamos no caminho certo, né? Que a educação é o caminho, é um dos caminhos, é uma das possibilidades, e para que a gente possa contribuir com todo esse potencial de crescimento que o nosso Estado tem, que o cearense é danado e é atrevido, né? Então, se o Brasil precisa formar milhões, o diferencial competitivo estará nos territórios, bem alinhada aí à fala do doutor Cartacho, que conseguirem formar melhor, mais rápido e mais alinhado ao mercado. E é nesse ponto que o Ceará pode se posicionar como referência por todos esses pontos que eu coloquei anteriormente. Muito obrigada. Ela, com a equipe dela, que diz o que é que o SENAI tem que ensinar. Porque não é só o SENAI ensinar, tem que ensinar o que precisa ser ensinado. Então, ela, com essa escuta da indústria, dos setores, é que formata tudo que vai ser ensinado no aprendizado industrial. Gostaria de passar a palavra para a Sara, do Instituto Federal, que vai falar sobre inovação, que é o terceiro eixo do ganho de produtividade desse painel. Bom dia. Bom dia a todos. Eu tenho 2 desafios, na verdade, alguns desafios, agora estou com 2. O primeiro é substituir o professor Vauli, né, que é o nosso reitor, que não pôde estar presente. Um grande prazer estar participando desse evento, desse seminário, com essa mesa, que eu admiro tanto. E o outro desafio que eu tenho, eu acho que eu já perdi esse desafio, que era terminar antes do Cartacho ir embora, né? Que antes de 15 para as 2, mas nesse caso eu já perdi um. Então, estou só com um desafio mesmo.
Pessoal, foi pedido para que o IFCE falasse a respeito das políticas públicas de inovação no estado do Ceará. Então, eu fiz uma apresentação falando um pouquinho da sinergia, né, do Ceará, bem como qual o papel do IFCE nesse contexto. E aqui eu falo do IFCE enquanto representante da academia, né? Obviamente, vou falar da instituição a qual eu pertenço, porque é uma instituição que eu conheço com muita profundidade. No entanto, não é o IFCE a única instituição que faz isso. A gente tem os outros parceiros, tem as universidades, enfim. E aí, a gente vem com aquela figurinha clássica, né, da tríplice hélice, que trata que, quando a gente fala de inovação, a gente não pode entender a inovação como algo isolado. A inovação ela tem que ser fruto dessa sinergia. O setor público não consegue fazer inovação só, o setor privado não consegue fazer inovação só e a academia não consegue fazer inovação sozinha. Então, para que isso aconteça de maneira efetiva, é importante que esses atores conversem entre si, né? E uma coisa que a gente tem percebido no estado do Ceará, e aí eu trago uma perspectiva de plano e entusiasta, e acreditando que o caminho que a gente está seguindo é um caminho relevante, sólido, que vai nos levar para um patamar diferenciado, é que, inicialmente, no passado, a gente tinha esforços episódicos voltados ao fomento da inovação. A partir do Ceará 2040, depois 2050, a gente começou com aquele planejamento de longo prazo, para que a inovação fosse uma política de governo, de Estado, e não de governos específicos. E, especificamente, eu falo agora do Ceará Veloz 3.0, que já é um planejamento, só que mais curto prazo, onde a gente percebe ações do Estado mais focadas nessa integração entre esses atores. Obviamente, esses planos, eles... Estou passando além do que eu deveria, estou passando além do que eu deveria. Foi. Obviamente, esses documentos, eles tratam de temas para além da inovação. E a análise que eu faço é sobre a perspectiva desses documentos, o que a gente pode extrair para a inovação. E aí, a gente já começa a perceber o protagonismo do nosso Estado nesse tema. Dentro do Índice de Inovação dos Estados, o Estado do Ceará é o primeiro no Nordeste e o 7º lugar no Brasil. Quando a gente olha para os nossos outros indicadores, né, que a gente estava conversando sobre eles, que lá em renda, a gente está lá em penúltimo, né, enfim, quando a gente fala na mesa passada, né, a gente sempre via ali o nosso estado muito para baixo nos rankings. Quando a gente pensa no ranking de inovação, a gente está no topo. E eu vejo isso com olhos interessantes, porque eu acho que a gente está investindo em uma estratégia que pode nos levar a um patamar no médio e longo prazo de diferencial. A gente tem uma posição geográfica muito estratégica, né? Em uma mesa passada foi comentado, né, que o Ceará ele não tinha muitos produtos para exportar, mas a gente está numa posição muito favorável, né? E a gente não precisa necessariamente exportar o produto, já que ele não está dentro da nossa realidade. A gente pode ser diferencial de capital humano, de infraestrutura, de cases, enfim. Então, esse desempenho ele está sendo construído, observado as nossas potencialidades, no sentido de trazer vantagens competitivas para o nosso Estado. E aqui, eu gosto de chamar das 3 trincas dos hubs que a gente tem aqui, que a gente tem 3 hubs que são absolutamente fortes. A gente tem um hub tecnológico, dados cabos que chegam aqui, 90% do tráfego de dados do Brasil inteiro passa por Fortaleza. Isso é um diferencial gigantesco que a gente tem. A gente tem o Cinturão Digital, que começou a partir de um investimento do governo do Estado, quase 6 mil quilômetros, e depois isso alavancou o investimento privado, o que é muito positivo. A gente tem o hub aéreo, né, que é nosso ponto aqui, a nossa localização geográfica, ela favorece esse trânsito, que viabiliza uma mobilização e diminui a distância do Brasil com o resto do mundo, além do hub portuário, que foi citado diversas vezes aqui, inclusive, pelo Cartacho. Então, quando a gente olha para isso, e isso aqui também foi tema da mesa anterior, fala-se muito da nossa estabilidade fiscal, né? O Estado do Ceará, por muitos anos,
nos 10 últimos anos. Ele foi líder de investimentos por receita corrente líquida. Isso mostra o compromisso da gestão pública em investir em infraestrutura. Atualmente, eu acho que das 27 unidades federativas, nós estamos em 6º, considerando a infraestrutura por receita corrente líquida, o que não é um resultado ruim, a gente saiu ali da liderança, mas ainda consegue fazer um investimento interessante. Isso demonstra para o setor produtivo que é um Estado que está comprometido com esse avanço, né? Então, a gente tem como pilar aí um investimento proporcional, né? Proporcional à receita líquida corrente muito forte, o que fomenta e alavanca o investimento privado, porque entende que o Estado está entrando junto nesse risco. E aí a gente sai do paradigma, né, de uma economia eminentemente tradicional, e o objetivo é que a gente chegue em uma economia do conhecimento, né, com a modernização tecnológica transversal, que passa por todos os setores, a partir dos clusters econômicos de inovação, uma vocação casada com a oferta acadêmica. A ideia não é o que está acontecendo aqui, o que a gente consegue visualizar, é que não está sendo imposta uma indústria para a realidade dos municípios, e sim olhando a potencialidade dos municípios e alavancando a partir da demanda que esses municípios têm. E aí eu falo da minha instituição. O IFCE tem várias iniciativas regionalizadas, focadas na necessidade daqueles municípios. A gente tem iniciativas na região do Vale do Jaguaribe para os laticínios, a gente tem na região de Sobral para a indústria, a gente desce um pouquinho, vai para o Cariri, a gente tem iniciativas para potencializar os resultados do agro, então a gente vai capacitando e gerando tecnologias a partir das potencialidades que já existem naqueles locais. Ninguém está tentando inventar a roda, a gente está tentando melhorar o que já existe naquele contexto, né? Agregar valor ao que já existe naquele contexto. Então, a gente passa, né, pelos arranjos produtivos locais, que é essa realidade que já se impõe. A partir disso, a gente tem a formação dos clusters econômicos, que são políticas públicas voltadas especificamente para aqueles agrupamentos. E, por fim, né, essa estratégia macro do Ceará Veloz. A gente não pode falar de inovação no Ceará sem falar na transição energética, né, que eu acho que é a menina dos olhos do Ceará. Eu acho que é quando a gente pode se colocar enquanto um grande exportador internacional, que é a gente poder exportar energia limpa. E aí existem os desafios relacionados ao transporte dessa energia limpa, né? Porque para você transportar hidrogênio verde, ele é muito caro, ele é muito sensível, e aí tem que combinar com a amônia, que fica líquido, enfim, tem uma combinação de necessidades que a gente precisa ajustar para fazer isso acontecer. No entanto, a academia tem atuado muito junto a partir dessas questões. Falo especificamente, mais uma vez, do IFCE, a gente tem diversas iniciativas em hidrogênio verde, desde o transporte, o armazenamento, a neutralização, tudo isso está convergindo para a gente conseguir tirar proveito dessa potencialidade que a gente tem. E aqui a gente tem os 2%, que não é a tampa ou a armadilha, é outros 2%. Não é a tampa do Jair. É uma coincidência. Que o Estado do Ceará tem uma lei que obriga, né, que 2% da receita tributária líquida seja necessariamente direcionada para a ciência. E a ideia, né, que até o final de 2027, 2 bilhões tenha sido investido nisso. Aí aqui eu trago 2 exemplos, né, de como a academia se insere nesse contexto. O projeto Cientista-Chefe, em que a gente tem a academia dentro das secretarias de governo, resolvendo problemas das nossas secretarias, né, seja a partir de produtos tecnológicos, seja a partir de diagnóstico, seja a partir de indicadores, bem como eu trouxe o Ser Jovem, que é um projeto encabeçado pelo IFCE, que tem como objetivo formar 10 mil jovens na área de STEAM, ciência, tecnologias e engenharia, que, de fato, tem o apagão. E aí a gente está formando esses 10 mil jovens para atender
a demanda do setor produtivo. Aqui eu trago um pipeline da inovação, né, que a gente tem aqui as universidades produzindo conhecimento, a gente tem o Estado, através de editais como Centelha e NovoFit dando dinheiro de subvenção direto para as empresas, Centelha ajudando empreendedores a tirar suas ideias do papel, chegando ali, transformando tudo isso, o objetivo é esse, né, transformar em notas fiscais. E aqui eu falo da minha instituição, não sei se vocês perceberam, mas eu sou do IFCE, falei algumas vezes isso. O IFCE está no estado inteiro. A gente vai ter, né, a partir da inauguração de mais 6 campos que estão previstos para os próximos anos, mais de 40 unidades. Eu, especificamente, fico no polo de inovação, que fica aqui na Nogueira Acioli, que é uma estrutura do polo do IFCE, que é voltado especificamente para interagir com o setor privado. Então, aproveitando que a gente está aqui na Casa da Indústria, na FIEC, se você quer interagir com o IFCE, a gente entende que o time das empresas, o time da indústria, ele é diferente. E, por isso, o nosso professor, de maneira estratégica, o nosso reitor, o professor Vauli, de maneira estratégica, criou o polo, porque este polo ele é o canal de comunicação. A gente tem fluxos que atendem à demanda do mercado, a gente é a unidade Embrapi, ou seja, a gente pode alavancar os investimentos em inovação que, porventura, vocês venham a fazer. Então, sintam-se convidados a conhecer o IFCE. Para fechar nossa apresentação, eu sei que já passei do tempo, a inovação ela não pode ser vista como um sprint, mas sim uma maratona, porque a gente precisa de uma localização estratégica, considerando o estado do Ceará, né? Uma infraestrutura de hubs e ainda de inteligência acadêmica. O Ceará ele é um polo global, especialmente se a gente estiver falando de energias renováveis, porque a gente tem um potencial mundial, global, né, muito grande. O IFCE, e aqui eu coloco a academia como um todo, é um suporte técnico e intelectual para essa transformação. O desafio que a gente precisa brigar para que se mantenha a continuidade dessas políticas de Estado. Muito obrigada, pessoal. Queria, em nome do presidente da mesa, o professor Cartacho, está lá na aula de doutorado dele, que ele falou que era assim, aluno perde o horário, perde ponto, aí não pode perder, não. Agradecer a todos os nossos 3 palestrantes, uma visão que ela se complementa dos 3, e agradecer a todos vocês que estão aqui até agora, retardando o nosso almoço, porque nós temos uma programação extensa ainda, na parte da tarde. E obrigado, Sara, obrigado, Sônia, obrigado, Alisson, e obrigado, Cartacho.